Oi gente, tudo bem? Hoje temos mais um Tempo Junto Responde. E a pergunta de hoje é: o que eu faço com meu filho que cansa super rápido da brincadeira? Quero ver no vídeo que até o final não vai vir uma mão na minha frente. E aí que seu filho cansa da brincadeira rápido, ele pula de uma para outra, e o que você vai fazer com isso? O mais importante pra gente começar essa conversa é a gente dimensionar o problema. Será que realmente é um problema se seu filho uma hora brinca com um brinquedo, depois ele sai e vai brincar com uma outra brincadeira, depois ele vai fazer outra, depois ele volta para aquele primeiro brinquedo? Ou será que é uma agonia nossa de não conseguir acompanhar o ritmo da criança? Porque vamos combinar, né? A gente muitas vezes coloca neurose onde não tem. Vamos combinar. Será que esse é o seu problema? Se esse é o seu problema, tá resolvido. Não tem problema nenhum a criança brincar de uma brincadeira para outra, de uma brincadeira resolve. Não é isso? Acabou o vídeo. Eu vou dar um exemplo rápido do Pocoyo. Pocoyo, meu filho, tem 8 anos e desde sempre ele foi uma criança que pula de uma brincadeira para outra. Às vezes ele tá num jogo, ele para o jogo na metade, vai brincar do que ele chama de imaginação, depois ele para, vai pro escorregador, depois ele para, volta pro jogo e ele vai fazendo essas brincadeiras. Não precisa se preocupar. Ele tá brincando de uma coisa de cada vez. Tudo ao mesmo tempo agora. Afinal, também é a nossa geração, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Às vezes a gente coloca problema onde não tem. Essa questão da criança cansar rápido realmente só vai ser um problema se na hora em que é exigido que ela tenha atenção, ela não consegue se concentrar. E isso não significa que quando ela brinca de qualquer jeito, saindo de uma brincadeira para outra, ela seja uma criança que não saiba focar na hora que precisa. Então a gente precisa separar as duas coisas. E aí, de qualquer maneira, independente de ser ou não um problema, se você quer participar da brincadeira e para você incomoda um pouco essa questão de que vai de uma hora para outra e não sabe como agir, tem uma coisa importante que é uma boa parte do papel do adulto numa brincadeira é justamente esticar a brincadeira. Experimenta olhar para o que a criança está fazendo e fazer uma pergunta para ele sobre aquilo. Mas o que é isso que você está fazendo? Experimenta dar alternativas para aquilo. Então, por exemplo, pegando o exemplo do Pocoyo, ele gosta muito de brincadeira de imaginação, né? Isso. Aliás, a parte é ótima fazendo como é que ele faz. O mundo dele tá lá e ele tá só fazendo esses barulhos e é óbvio que eu não consigo acompanhar o que ele tá fazendo. Mas ela faz uma coisa que é legal assim. Então hoje você vai para o planeta lunático plutoniano. E aí ele vai. E vai. E eu deixo ele brincar sozinho. Eu não preciso me preocupar em acompanhar e ficar, que agora? O que tá acontecendo? Não, deixa ele brincar. Então uma parte do nosso papel é esticar a brincadeira, dando argumentos, dando materiais, dando subsídios para a criança pegar aquela brincadeira e fazer mais do que ela mesma tinha imaginado com isso. E você pode aproveitar nesse momento para também ver o que o seu filho gosta, quais são as preferências, os gostos dele. Se você observar a brincadeira, você vai perceber, essa ele gosta mais, aquela ele fica mais tempo. E aí você pode aproveitar e estimular justamente essas brincadeiras, porque daí ele vai aprender a ficar mais tempo nessas brincadeiras. Exatamente. Você vai perceber que o tempo de uma brincadeira para outra vai começar a aumentar e ele vai ficar mais ali brincando. E uma outra coisa super importante, gente, é tomar cuidado com o excesso. Porque muitas vezes as crianças pulam de uma brincadeira para outra simplesmente porque tem tanto brinquedo, tem tanta coisa à sua volta, que pra que ela vai ficar brincando numa coisa só se ela tem aquilo tudo para explorar? Então, desde pequeno, desde bebê, a gente pode começar a trabalhar essa questão de rodiziar os brinquedos, de organizar os brinquedos em caixas, para que a criança veja uma caixa de uma vez. Então, você põe lá perto do seu bebê, 5, 6, 7 meses, uma caixa com brinquedos, brinca com aquilo. Quando acabar, tira aquela caixa, põe outra. E aí, nesse processo de conhecer poucos brinquedos de cada vez, ela tem mais tempo de explorar cada brinquedo e ela aprende a passar mais tempo fazendo uma atividade. Isso é uma coisa que a gente também ensina desde pequeno. E quanto mais você ensina desde pequeno, mais a criança sabe explorar um objeto. Você pega um objeto, uma coisa é deixar ele cair no chão, outra coisa é deixar cair no chão, morder, olhar, virar, pegar, rodar. Quanto mais a criança aprende que um único objeto tem várias possibilidades, mais ela vai mais pra frente, ao brincar, explorar essas muitas possibilidades de uma mesma brincadeira. Sem contar que você diminui a quantidade de brinquedos que você precisa ter na sua casa. Exatamente. Porque você vai rodiziando e cada vez vira um brinquedo novo. Vou contar uma experiência com o Pocoyo também, já que a gente estava falando dele. Quando ele nasceu, ele é meu primeiro filho. Eu era daquelas mães que queria estimular de todos os jeitos. Uma hora mostrava um brinquedo, outra hora outro. Eu não dava esse tempo para ele aproveitar o brinquedo. E eu acho sim que por causa disso ele tem esse comportamento de pular um pro outro. Tenho mais 2 filhas. Com as meninas, eu já aprendi a dar o tempo, a deixar que elas
elas brinquem. E elas hoje têm Faz um diferença, comportamento muito mais tranquilo. Elas conseguem ficar mais tempo numa brincadeira só do que ele que fica Assim, cada pulando. criança tem o seu temperamento, gente. Temperamento é um dado, Isso. a gente não vai mudar. O Henrique, por exemplo, é muito Ele mais tem esse ativo temperamento. do que a minha filha. Mas a gente pode, com o tipo de experiência que a gente promove, tanto pequenininho, com essa questão de organizar os brinquedos, com essa história de esticar a brincadeira, você vai mostrando que aquele comportamento de pular de um lado pro outro pode ter outras alternativas. E, de novo, sem achar que pular de um outro pro outro é um seja problema. um problema. Exatamente. O problema vai acontecer se a criança não conseguir focar nunca, nem na hora em que é exigido que ela foque, por exemplo, num trabalho escolar ou uma coisa assim. Coisa que meu filho faz, por exemplo. Ele consegue se focar. Então não é um problema. Não há problema. Tá bom? Tararara. Curte o nosso vídeo, dá um like aqui. Assina o canal, porque toda semana tem um vídeo novo aqui no Tempo Junto. E comenta! Falei comenta, porque a gente gosta dos seus comentários. Aproveita e diz aí o que mais você quer ouvir desse Tempo Junto Responde, que a gente vai responder pra você. Tá bom? Deu certo. Tchau, tchau!